Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Se é a sua primeira vez nesse canal, eu sou a Amanda e aqui a gente fala principalmente sobre literatura. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre 4 livros escritos por autoras negras que foram enviados pela tag Experiências Literárias. Eu não tô na internet falando sobre livros pra ficar tentando ditar regras sobre as leituras das pessoas, dizendo o que você deve ler, o que você não deve ler. Não é isso que eu quero. Mas eu considero importante que a gente diversifique as nossas leituras. Diversificar das mais variadas maneiras. Então eu tô aqui pra incentivar, pra estimular que você diversifique as suas escolhas de leitura. Até te convido para que depois de assistir a esse vídeo, você pare e analise as suas últimas leituras. Quais são os livros que você tem lido? Foram escritos por homens, mulheres, brancos, negros, latinos, asiáticos, europeus, norte-americanos? Só tem ficção? Só tem não ficção? Só tem livro jovem? Só tem livro adulto? Só tem livro infantil? Perceba se existe um padrão nas suas escolhas de leitura e veja onde você pode diversificar. Se surpreenda, sabe? Se permita explorar a literatura. Na medida do seu interesse, claro, mas vá procurando novas possibilidades de leitura. A Chimamanda tem uma palestra incrível que se chama O Perigo de uma História Única, que recentemente saiu em formato de livro. Ela deu essa palestra em um TED Talk em 2009 e é um dos vídeos mais acessados, mais assistidos da plataforma, onde ela fala exatamente isso. As histórias importam. A diversidade das histórias importa. Se você tem um padrão de leituras, se você lê sempre a mesma coisa, você vai conhecer apenas uma história. Nosso conhecimento é formado pelas histórias que nós entramos em contato. E quanto maior o número de narrativas diversas, mais completa será a nossa visão de mundo, a nossa visão sobre as pessoas e a nossa visão sobre nós mesmos. Inclusive, esse é um dos pontos altos, ao meu ver, em ser assinante da tag, porque você tem a certeza de receber títulos variados, autores de diferentes nacionalidades, abordando diversos temas. E olha só que demais! Os livros dessa lista, escritos por mulheres negras, são alguns dos livros mais queridos pelos assinantes da tag. A tag tem um aplicativo que é exclusivo para os assinantes e lá, depois de ler o livro, você pode dar nota para ele, se assim você quiser. E aí, à medida que as pessoas vão lendo e vão adicionando nota, você tem uma média daquele livro, né, de quanto ele agradou os assinantes. E os livros dessa lista são alguns que têm as notas mais altas no aplicativo. Mas vamos enfim falar sobre os 4 livros que eu selecionei para a lista de hoje. O primeiro deles é O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. O livro tá aqui no box, eu vou tirar. E a Toni Morrison foi uma autora norte-americana. Ela nasceu em 1931 e faleceu recentemente, em agosto desse ano, 2019. Ela recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1993 e desde então única mulher negra a receber o Prêmio Nobel de Literatura. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre as mulheres que já receberam o Nobel de Literatura, eu vou deixar linkado aqui em cima. O Olho Mais Azul foi o seu primeiro romance, ele foi publicado em 1970. E ele vai retratar principalmente o sentimento de inadequação estética que muitas vezes é potencializado pelo racismo e pela pobreza. A história se passa no início dos anos de 1940 e ele é narrado por diferentes personagens, tem vários pontos de vista, eu gosto muito disso, acho que isso amplia muito a visão do leitor sobre a leitura, ter contato com pontos de vista diversos. Mas a história tem foco na vida da Pecola Breedlove. Ela é uma criança e o sonho dela é ter os olhos azuis, por isso ela é uma criança quieta, ela é uma criança tímida. E ela é constantemente ridicularizada na escola, ela é chamada de feia por conta da cor da sua pele, a Pecola é negra. Ela tem um pai violento, abusador, uma mãe que a culpa por tudo e não demonstra muito afeto por ela. Ela não encontra carinho, ela não encontra amor nas suas relações mais íntimas. Ela não recebe isso dos próprios pais. Então, sentindo que ela não tem a quem recorrer e convencida da sua feiura pela forma como ela é tratada pelas pessoas, ela acredita que vai merecer, que vai receber amor e carinho das outras pessoas quando ela tiver os olhos azuis, iguais ao das outras meninas, iguais às das bonecas que ela vê as pessoas dizendo que são adoráveis. Imaginem o peso e o impacto dessa leitura. Eu ainda não li esse livro, mas eu já li um outro livro da Toni Morrison, que é o Deus Ajude Essa Criança. Li esse ano, no início desse ano. Gostei muito da experiência da leitura e vai abordar temas semelhantes ao que ela aborda aqui
essa questão do racismo, a questão também do colorismo. Esse livro foi enviado pela Tag Curadoria e a curadora que indicou esse livro foi a Djamila Ribeiro. Esse livro ficou bastante tempo esgotado aqui no Brasil. Felizmente, a Djamila o indicou para a Tag e eles fizeram essa edição. O segundo livro da lista é Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou. Vou tirar aqui do box também. Esse é um livro de não ficção, ele é uma autobiografia da Maya Angelou. Ela nasceu em 1928, faleceu em 2014. Teve uma história de vida muito marcante que sem dúvidas merece a nossa atenção. Ela foi capaz de fazer o seu nome ressoar, de fazer o seu trabalho ser visto, reconhecido, mesmo em uma época de extrema discriminação à mulher negra. Claro que essa é uma questão que persiste até hoje na nossa sociedade, mas a gente está falando aqui dos Estados Unidos no início do século XX. E ela foi uma mulher de muitas facetas, de muitos talentos artísticos, vamos dizer. Além de escritora, ela foi cantora, poeta, jornalista, dançarina, atriz, roteirista, foi também diretora. Ela foi inclusive a primeira mulher negra a escrever para uma produção de Hollywood. E nesse livro ela vai nos contar os principais acontecimentos da sua vida. Ela divide a narrativa em alguns episódios, mostrando como vários deles foram marcados pela presença do racismo e do sexismo. Para atingir os seus objetivos, tanto profissionais quanto pessoais, ela teve que enfrentar, antes de tudo, a sua realidade social, enquanto uma mulher negra vivendo nos Estados Unidos. Ela teve uma vida, uma existência marcada pelo racismo e também pelo abuso sexual. Em palavras da própria autora, ela encontrou a sua libertação por meio das palavras. Esse livro também foi enviado pela Tag Curadoria e a curadora que indicou esse livro para a Tag foi a Conceição Evaristo, que é uma escritora brasileira, ela é inclusive mineira, é minha conterrânea. Então conheçam também a Conceição Evaristo, que foi quem indicou esse livro. O terceiro livro da lista é o livro Fique Comigo, de uma autora nigeriana, que eu não vou me arriscar a pronunciar o nome, porque certamente eu pronunciaria errado. Esse livro foi enviado pela Tag Inédito, essa proposta de enviar livros que ainda não foram publicados aqui no Brasil. Então, quando a Tag trouxe esse livro para os assinantes, ele ainda não tinha sido publicado por aqui. Hoje vocês encontram uma outra edição por aí desse livro. E essa história tem como pano de fundo a turbulência política e social da Nigéria dos anos de 1980. Época de golpes militares, eleições fraudulentas, disputas sociais. Ela constrói aqui um romance, é o seu primeiro romance, que faz um paralelo com questões políticas e com o casamento. A gente acompanha aqui uma situação política e social muito instável e também um casamento que está prestes a terminar. Então é uma história que, além de trazer pontos importantes sobre conflitos políticos, conflitos sociais da Nigéria dos anos de 1980, vai mostrar também certa fragilidade que pode existir no amor matrimonial, o poder do luto, também o poder dos laços da maternidade. Eu diria que é uma história sobre os desafios que muitas vezes nós temos que enfrentar ao longo da vida, sejam eles a níveis pessoais, né, na questão do casamento, seja a níveis sociais, que é toda a questão que estava acontecendo aí na sociedade. É muito interessante esse paralelo que ela se propõe a construir aqui nesse livro. Por fim, o quarto e último livro dessa lista é As Alegrias da Maternidade, da Buchi Emecheta. A autora também nigeriana, nasceu em 1944 e faleceu em 2017. A Tag trouxe esse livro no final de 2017 e quando eles o publicaram, foi o primeiro livro da autora a ser publicado aqui no Brasil. Hoje nós já encontramos outros livros da autora por aqui, mas quando a Tag trouxe esse livro há 2 anos, ainda não tínhamos tradução dos livros dele. E esse é um livro que carrega bastante ironia já no seu título, As Alegrias da Maternidade, porque aqui a autora vai falar, vai apontar justamente o oposto. Não vamos encontrar muitas alegrias aqui nessa história. O que a autora busca questionar nas suas histórias são justamente certos estereótipos que são colocados nas mulheres, expondo essa realidade de opressão que muitas enfrentam. Nesse livro, especificamente, ela acaba abordando essa questão da maternidade, essa valorização da maternidade como única questão, como único objetivo possível na vida de uma mulher. São essas reflexões que a autora coloca aqui nesse livro. Eu sou mãe e eu considero esse um assunto muito importante. Eu escolhi ser mãe, eu quis ser mãe. E isso deve ser uma escolha. As mulheres não têm que se sentirem obrigadas a serem mães. Se forem, ótimo, que seja por uma escolha delas. Se não forem, ótimo também, que seja por uma escolha delas. Essa é uma questão muito marcante que tira a autonomia da mulher. Se não for possível que ela escolha isso, uma parte muito significativa da sua liberdade está sendo retirada. Esses foram os 4 livros que eu separei para indicar para vocês nesse vídeo.
leiam mulheres negras, diversifiquem as leituras de vocês, se permitam passear pela literatura, conhecer diferentes literaturas, conhecer diferentes histórias, diferentes possibilidades de leitura. Tenho certeza que isso vai te trazer experiências e aprendizados incríveis. E, para encerrar esse vídeo com chave de ouro, eu vou sortear um desses livros aqui para vocês, porque eu tenho 2 kits do livro da Maya Angelou, que Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. Um desses é meu e o outro será de um de vocês. Para participar é bem simples, todos os detalhes do sorteio vão estar na descrição desse vídeo. É isso, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês. Se tiver mais dicas de autoras negras, por favor, deixa aqui nos comentários, vamos continuar essa conversa, vamos continuar trocando ideias, trocando divulgações, trocando experiências, enfim. Então deixem aqui pra mim nos comentários indicações de autoras negras. Espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras, que você fique bem. Beijos e tchau!